mundo comemora os 100 anos de Paulo Freire. Um enorme número de atividades marcam esse centenário. São inúmeros encontros, seminários, congressos, lives, webinários, muitos livros e muitos artigos. Paulo Freire foi professor da Escola Básica, professor de Filosofia da Educação na Universidade Federal de Pernambuco, fundador do Instituto Capibaribe, uma experiência inovadora de escola que continua viva até hoje, e autor de muitos livros. Ele foi construtor de um método revolucionário de alfabetização de adultos, um pesquisador da história e filosofia da educação e das experiências práticas de educação popular no Brasil e no mundo, patrono da educação brasileira, referência mundial, o brasileiro com mais títulos concedidos de doutor honoris causa. Foi secretário de Educação do município de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. E o que muito nos orgulha, teve participação ativa na história da PUC São Paulo como professor da Faculdade de Educação. Com uma forte formação católica, Paulo Freire se colocou como crítico atuante no combate à exclusão histórica produzida pela sociedade brasileira. Sua pedagogia tinha um objetivo básico: efetivar uma aspiração nacional com a alfabetização do povo brasileiro, com a ampliação da democracia e da participação popular. Como ele mesmo escreveu no livro Educação como Prática da Liberdade. Infelizmente, o que se sente dia a dia, com mais força aqui, menos ali, em qualquer dos mundos, em que o mundo se divide, é um homem simples, esmagado, diminuído, convertido em espectador, dirigido pelo poder dos mitos que as forças sociais poderosas criam para ele. Era preciso então libertar esse homem simples, e o caminho era a educação. Para Paulo Freire, educar para libertar é um ato político de conscientização. Alfabetizar não é aprender a ler as palavras, mas a ler o mundo. Uma educação para a conscientização. O movimento de educação popular criado por ele foi e continua sendo um movimento de democratização cultural, da educação como uma afirmação da liberdade, um princípio humanista da história da pedagogia ocidental transformada em prática educativa. Por tudo isso, Paulo Freire, desde o início de sua trajetória, teve seu trabalho escolhido como alvo dos ataques dos grupos de direita. Durante a ditadura militar, foi preso por 70 dias e depois disso deixou o Brasil em exílio. Fora do Brasil, continuou ativamente o seu trabalho, levando o seu método para países da África, com história de dependência e tão excludente como a nossa. Ao voltar para o Brasil, veio trabalhar na PUC São Paulo, que com sua trajetória histórica de defesa intransigente da democracia e da liberdade e de uma educação humanista, o acolheu e foi acolhida por ele. Hoje, infelizmente, ao comemorarmos os 100 anos de Paulo Freire, o fazemos enfrentando uma triste realidade, com uma herança de mais de 15 milhões de analfabetos, uma sociedade cada vez mais excludente, com retirada de direitos históricos, com um grupo no poder que elegeu como inimigos a ciência, a educação, a cultura, as escolas e as universidades, que promove um ataque constante à democracia e à liberdade, que propaga o ódio e produz inverdades, que elegeu o chão da escola como local de luta cultural e de ataque obscurantista e autoritário aos educadores e educadoras, que odeia o diálogo e o livre pensamento. Mais do que nunca, precisamos de uma pedagogia da consciência da liberdade. Assim como na época em que começou a sua produção, Paulo Freire continua alvo do ódio da direita, que não quer a emancipação do povo e rejeita qualquer possibilidade libertadora e crítica. Nas comemorações de seu centenário, se levantam de forma contundente milhões de vozes no Brasil e no mundo, mostrando que a educação democrática e libertadora continua sendo a meta.
Formar educadores e educadoras com consciência crítica e construtores e construtoras de experiências de educação libertadora e amplamente inclusiva é a nossa forma de homenagear Paulo Freire cotidianamente.